Fala, meu povo, eu estou aqui fazendo um trabalho para um parceiro, ele que trabalha com coco verde irrigado, e nessas áreas de entrelinha estamos trabalhando com ovinos deslanados, fazendo esse pastejo. E nesse vídeo aqui eu quero mostrar um pouquinho de como que é a observação dos animais, o que é que eles estão comendo, o que é que eles gostam de comer, o que é que eles não têm preferência, para poder passar um pouquinho dessa experiência para vocês, para que vocês possam estar analisando os seus animais, analisando o hábito de consumo, as preferências e tendo mais sucesso também no rebanho de vocês. Valeu? Forte abraço. Se você tem interesse nesse conteúdo, assista esse vídeo. Bom, aqui eu vim nessa missão de observar esse lote de ovelhas, nesse piquete aí, essa área, produção de coco verde com irrigação, não foi plantado nenhum tipo de capim, e todas as ervas que nasceram aí são ervas espontâneas. É sabido que os ovinos eles gostam muito dessas ervas e eu decidi olhar, observar o pastejo, o comportamento dos animais e ver o que é que eles estão comendo e se eles têm algum tipo de preferência. Então, baseou-se na observação, olhar com calma, né, sem incomodar os animais, né, minimamente possível. E aí eu fui olhando, observando. Inicialmente, quando ela chega nesse piquete novo, vejam essa cerca aí de sabiá que ele fez. Ele fez poda e esse restante de poda aí no chão. Vê como esse capim tá vindo muito bonito nesse bagaço. Matéria orgânica, né? Se enriquece o solo, dá uma umidade ali, o capim gostou muito. E aí nesse primeiro momento que elas entram no piquete, elas andam muito, mas andam muito. É como se fosse fazendo uma varredura na área, observando e tal. Então, é comum você que observa o rebanho ovino, até os caprinos mesmo, mas aí nesse caso, as ovelhas, a gente percebe que eles fazem uma varredura na área. Vão observando, triando, identificando, comendo pouco e andando muito. E eu fiquei a observar, né, esse comportamento, ver que elas agrupam. Existem ovelhas chamadas ovelhas de cabeceira, são aquelas ovelhas que puxam o rebanho, né? Então, e o ovino ele é um animal gregário, então não vai acontecer de ficar um ovino lá para trás. A partir de que as ovelhas de cabeceira começam a andar, as de trás são forçadas a andar, porque é uma estratégia de sobrevivência deles ficarem unidos, né? São animais gregários. Uma coisa é fato, a sombra dos coqueiros traz um conforto térmico muito interessante aí nesse pastejo. E também é observado a baixa produção de biomassa, né? Como não introduzir nenhum capim com esse foco de produzir biomassa para alimentação animal, a gente encontra ervas espontâneas que têm uma produção de forragem, mas muito aquém da capacidade da área ainda. Apesar de ser um solo arenoso, e nós temos condições de produzir uma boa forragem ainda nessa área aí. Observando o pastejo, percebemos que a ovelha estava comendo essa erva aí, essa aqui. Fui analisar e vi que é a erva andorinha e tem uso medicinal. É utilizada para tratamento de distúrbios respiratórios, ou seja, de alguma forma a gente permite ao animal essa escolha, né? E agora que temos aqui, essa é muito comum, é a trapoeraba. Por conta da irrigação, esse sistema fica mais úmido, essa planta adora. Era considerado uma praga, ele tem que roçar esses coqueiros. As ovelhas estão ajudando a fazer essa capina também. Agora, nesse caso aqui, essa planta é uma erva moura. Olha qual a atividade medicinal dessa planta, né? Então, quando a gente usa, por exemplo, um herbicida, a gente diminui muito essa carga, né? Que é uma faca de dois gumes. Aqui nesse caso, essa erva é a serralha. Tem fonte de vitamina D e também propriedades medicinais.
Então, na verdade, é uma farmácia ao campo, né, aberto. Comida é remédio. Olha aqui o que encontramos. Essa é a buva. É um vermífugo cicatrizante, tanto diarreico também. E o mentraste também, muito encontrado. Várias propriedades medicinais. Também é possível encontrar algumas gramíneas, né? São nativas, consideradas pragas em algumas culturas, como é o caso aqui do capim-camalote, que as ovelhas gostam bastante. Aqui podemos ver também outra erva admirada pelos ovinos, camapu, é uma physalis, propriedades neurogênicas. Esse lote de ovelhas aqui pegando algumas graminhas, algum capinzinho que vem saindo ali, elas gostam bastante. E essas gramíneas têm a capacidade de produzir mais biomassa. Não é muito o caso dessa que a gente observa aqui, que é uma gramínea espontânea, muito rasteirinha, produz pouca biomassa, mas elas apreciam bastante. Veja como o pastejo é rente ao chão, né? Isso pode trazer com certeza uma contaminação maior dos animais, se é uma área que os animais ficam mais tempo. Aí eles defecam, né? Tem contato com a boca muito próxima ao solo. E a biomassa é muito pouca, como eu falei, né? Produz pouca forragem. Mas vejam como elas gostam, né? Esse aí é o capim-colchão. Porque forra o chão, né? Realmente. Olhem o pastejo delas. Ficam ali, dão uma bocada, 3, 4, 5 bocadas, um passo à frente. E aí vão. Nesse momento percebe que elas já não estão andando tanto. Já deram uma vasculhada na área. E deram uma paradinha nessa graminha, que é da área onde elas conseguem talvez um pouco mais de forragem. E aquelas outras ervas espontâneas, elas vão pegando uma ou outra, mas a base mesmo da dieta dessas ovelhas é uma graminha. Nesse caso aqui, essa espontânea, o capim-colchão, que está em maior quantidade, mas a gente pode melhorar muito introduzindo outra graminha que seja adaptada a esse tipo de solo, né? Um solo mais pobre, um solo arenoso. Aqui nós observamos que o animal pegou essa planta. Ela é uma planta comum de áreas mais úmidas, com mais umidade, é a junça. Veja que até tem propriedade antihelmíntica, né? Não que o animal vai comer isso sempre, mas estando à disposição ele vai lá e vai apreciar um pouco. E isso também tem um caráter medicinal, né? Então o que eu falo, muitas vezes a gente usa herbicida e aí você diminui essa diversidade de plantas que é positiva para os seus ovinos. Então fique atento a essa faca de 2 gumes. Aqui eu filmei, achei interessante. Esse solo é um solo arenoso, obviamente é um solo mais pobre de nutrientes, mas percebam aqui como que o capim nasce bem nessa macega, né? Nessa resto de poda de capim que ficou, né? Então fica um ambiente um pouco mais úmido. Esse material vai virando matéria orgânica, vai enriquecendo o solo e a gente consequentemente vai produzindo um capim verde, um capim de melhor qualidade que os animais vão consumindo, vão processando esse capim também, vão liberando esterco e aí vai aos poucos, com certeza, melhorando a qualidade desse solo e melhorando a nutrição dos seus animais nessa área que era uma área inicialmente um pouco mais pobre. Então fique atento a esse manejo aí para que a gente possa enriquecer essas áreas e não perder essa diversidade também de plantas nativas e plantas espontâneas que são boas, né? Outra coisa muito importante que você deve ficar atento é fornecer aos animais água. Água boa, à vontade, em abundância para esses animais, porque o animal com sede já vai
comer menos. E aí, comendo menos, ele diminui seu desempenho. Então, meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar a notificação. Assim você ficará sabendo sempre que a gente postar vídeo novo aqui com conteúdo sobre cabras e ovelhas. Aquele abraço e fiquem com Deus.